Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito alegres em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, cujas postagens são feitas com muito cuidado para vocês. E também a se inscreverem e clicarem o seu joinha. Amigos, a Igreja escolheu uma passagem da carta de Paulo aos Romanos para o quarto domingo do Advento. Vamos ouvir, então, Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. E é sobre essa passagem que depois vamos nos debruçar. Diz assim: Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Romanos é talvez a sua mais famosa, escrita para uma igreja que não fora fundada por ele, mas para a qual viajou e na qual acabou sendo martirizado, no contexto da perseguição de Nero aos cristãos, na década de 60 do primeiro século depois de Cristo. Existem alguns elementos da nossa passagem que vale a pena destacar, para entender o seu significado original e a razão pela qual a Igreja a escolheu para este tempo do Advento. O primeiro elemento é a ênfase de Paulo ao Evangelho. No versículo 1, ele diz que foi chamado para ser apóstolo e escolhido para levar o Evangelho de Deus. A palavra grega ali, evangelion, significa literalmente boas novas ou boa mensagem. Era um termo do livro do profeta Isaías. Em Isaías 40, ouvimos o profeta dizer assim: Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Ele vai levantar com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio. Dizei às cidades de Judá: Eis vosso Deus, eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Portanto, Paulo afirma que foi chamado e escolhido para anunciar a boa nova de Deus. Um segundo elemento está no enfoque da expressão evangelho, ou boa nova, no contexto pagão antigo. Há uma antiga inscrição da cidade de Priene, do ano 9 a.C., descoberta no século XX, em que se fala em celebrar o nascimento de César Augusto, o imperador. Esta inscrição usa a expressão boas notícias ou boas novas, evangelium ou evangelho, para celebrar esse nascimento de César como salvador divino do Império Romano. As palavras da inscrição são as seguintes: visto que a providência, a qual ordenou todas as coisas, está profundamente interessada em nossa vida, colocou na mais perfeita ordem, ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu com virtude, de forma que ele possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o como Salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes, de forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas, e visto que ele, César, pela sua aparição, excedeu mesmo as nossas esperanças, ultrapassando todos os benfeitores prévios, e nem mesmo deixando à posteridade
qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez. E visto que o dia do nascimento do Deus Augusto foi o princípio do Evangelho para o mundo. Ainda podemos lembrar de uma passagem do Evangelho em que mostram a Jesus a moeda do imposto, o denário, estampada com o perfil do rosto do imperador César Tibério. Era uma moeda cunhada entre 14 e 37 depois de Cristo. Algumas dessas moedas foram preservadas. Nelas havia uma inscrição: César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Tibério não era apenas chamado de imperador ou César, mas também de filho de Deus, porque seu pai, Augusto, era considerado divino pelos romanos. Os dois imperadores anteriores, Júlio César e Augusto, haviam sido elevados ao status de deuses pelo Império Romano, como narra Suetônio nas suas biografias do imperador, chamadas de Vidas dos Césares. Com tudo isso, confirmamos que também entre os gentios havia inscrições que usavam a expressão Boas Novas para se referir ao nascimento de César Augusto como um divino imperador e salvador do mundo. Paulo, ao mencionar-se proclamador do Evangelho, da Boa Nova, refere-se ao cumprimento da profecia de Isaías. Porém, em outro nível, há também uma espécie de contraste implícito entre as boas novas do nascimento de Jesus, que é Deus feito carne e Salvador do mundo e que ele prega, e de César, que os pagãos afirmavam ser um Deus e o Salvador do mundo, através do estabelecimento do Império Romano. Portanto, há um contraste entre o reino de César e o reino de Deus. E Paulo começa esta carta à Igreja de Roma enfatizando o Evangelho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor e César não, é como se ele dissesse. Essas são as boas novas que ele havia prometido por meio de seus profetas. O Evangelho a respeito de seu filho, que era descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo. E aqui vemos que Paulo incluiu uma outra boa nova, a da ressurreição. Jesus Cristo, descendente de Davi segundo a carne, cumpriu a promessa feita a Davi através do profeta Natã, de que um dia um descendente dele se estabeleceria no seu trono e seu reino duraria para sempre. É o que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Apesar de o reino de Davi ter caído alguns séculos após a morte dele, desmoronando com o exílio assírio por volta de 722 a.C., e depois com o exílio babilônico em 587 a.C., Paulo anuncia que o herdeiro do trono de Davi veio de fato na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado dentre os mortos. E é dele que Paulo recebeu sua missão de apóstolo dos gentios. Convertendo a capital do império, o restante também se converteria. Assim pensaram Pedro e Paulo, que foram para Roma e também ali foram martirizados. Pela paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus Cristo, tanto Israel quanto os gentios são chamados para serem santos. Termo favorito de Paulo para se referir àqueles que estão em Cristo. Paulo não usa o termo cristãos, nenhuma vez nas suas cartas, para se referir aos que creem. Ele usa o termo agios, que significa santo. Santos, na linguagem e no entendimento de Paulo, não são um grupo seleto de indivíduos, como os que foram canonizados oficialmente pela Igreja. Santos são os batizados, todos chamados à santidade, chamados a se apartarem do pecado e se consagrarem a Deus. Por último, olhemos para aquela linguagem da obediência da fé em nosso texto. Paulo fala sobre Abraão como nosso pai na fé, como modelo de fé, como alguém que deposita sua confiança no Senhor.
No capítulo 4 da mesma carta aos Romanos, Paulo afirma que Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo vendo seu próprio corpo envelhecido ou a esterilidade de sua esposa Sara. Nenhuma desconfiança o fez vacilar a respeito da promessa de Deus de ele ter um descendente. Ao contrário, sua fé se fortaleceu. Ele deu glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era poderoso para fazer o que tinha prometido. O que significa então obediência da fé? Em grego, a palavra obediência é ipakoe. Literalmente significa ouvir. Quer dizer, obedecer a instruções que foram ouvidas. No capítulo 6 de Romanos, Paulo usa exatamente a mesma palavra no contexto de escravos e seus senhores, versículos 16 a 18. Seremos escravos daquele a quem obedecermos, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justificação. Paulo dá graças a Deus, porque esses que outrora foram escravos do pecado, tornaram-se obedientes de coração, libertos do pecado, declarados justos pela fé. Trata-se de uma obediência completa aos mandamentos de Deus, que conduzem à retidão. Não se trata de uma obediência seletiva, em que a gente escolhe aquilo que se quer obedecer. E Paulo acrescenta uma segunda palavra, a palavra fé, obediência da fé. Em grego, fé é pistis. Pode significar crença, como nós tendemos a pensar na fé, uma concordância intelectual com algo como sendo verdadeiro. E pode ter um sentido mais amplo, não apenas de assentimento intelectual, mas de confiança naquele a quem se está obedecendo. Confiança e mesmo fidelidade. Em latim, fides. O fiel, assim, reúne a expressão em ambos os sentidos. Bem, a missão de Paulo é trazer a obediência da fé todos os povos pagãos do mundo. Fé e obediência não se opõem. São duas maneiras de falar sobre a mesma realidade. A realidade da nossa resposta à boa notícia da vinda do Salvador. Essa vinda deve despertar em nós não apenas crença e confiança, mas também fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus. Esse Deus que, na plenitude do seu amor, dirige-se aos homens como seus amigos e nasce entre eles, a fim de convidá-los e recebê-los na sua própria comunhão. A resposta adequada a este convite é fé. Pela fé, o homem submete completamente o seu intelecto e a sua vontade a Deus, com todo o seu ser. A Sagrada Escritura chama esta resposta humana a Deus, autor da revelação, a obediência da fé. O fiel não apenas acredita no que Deus diz, mas também escolhe fazer o que Ele manda. Assim, enquanto nos preparamos para a celebração da grande festa do Natal, agradeçamos as boas novas do Filho de Deus, que nasce em total contraste com César Augusto, pois Jesus Cristo veio a este mundo para ser o Salvador do mundo, para estabelecer um reino que nunca terá fim e para nos conduzir à vida eterna. E não deixemos de dar nossa resposta, nosso consentimento. Recebemos seu amor e lhe dizemos sim, tomando a sua vida como modelo para a nossa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.